peço a proteção de Deus. Tenho a honra de cumprimentar a todos, destacando a presença dos eminentes conselheiros decano, Júlio Cabral, conselheiro Raimundo Miquiles, conselheiro Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos, do doutor procurador Dr. Roberto Cristianã. No momento em que estendo o cumprimento, o faço na pessoa do Dr. Mirtio Levi Júnior, que é extensivo também a todos os funcionários, diretores, jornalistas, advogados aqui presentes. Bom dia. Submeto à apreciação de Vossas Excelências as atas de nossa 26ª sessão ordinária e administrativa em conjunto. Pelo assentimento, aprovamos. Doutor Michel. Expediente do TCU, comunicando a posse do ministro Bruno Dantas no dia 13. Do TCE do Rio Grande do Sul, participando do curso de gerenciamento de resíduos sólidos a ocorrer neste mês, nos dias 18 e 19, em Porto Alegre. Da Embrac e Banco Mundial, modelos de concessão de transporte público, dia 15 de agosto, São Paulo. Convite da Escola Superior de Gestão de Contas Públicas e CREA, São Paulo, para capacitação, livro da Ordem e Responsabilidade em Obras Públicas. Passarei essa aí e peço a informação para o controle externo, doutor Pedro Augusto. Convite da Assembleia, aliás, 2, para entrega do título de cidadã à senhora Ana Lúcia Ferreira Câmara, dia 12 de agosto, 11 horas. E, no dia 13, da doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, da Procuradoria de Justiça do Estado. É uma quarta-feira, dia de sessão do Pleno. Ofício da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, parabenizando, da Assembleia Legislativa, parabenizando o DEAMB desta Corte e pela riqueza dos detalhes dos relatórios apresentados. Parabéns, conselheiro Pinheiro e sua equipe. Da Academia de Letras, lançamento do livro do Dr. Euler, Vivendo e Aprendendo a Envelhecer com Qualidade. Dia 16 de agosto, às 19 horas. Me parece que cai um sábado. É verdade. Pedido de prorrogação vista, Raimundo Miquiles, processo 330. Defiro. Informação da DEAMB acerca das ações já até exaltadas pela Assembleia. É só. Indicações e propostas. Posso pedir atenção, conselheiro Ari, porque já conversei com nossos colegas a respeito da necessidade que o tribunal terá de realizar o concurso para auditor. Como tal, estou fazendo uma exposição de motivos a Vossas Excelências, para que, em resumo, possa dar o start, iniciar o processo do presidente da comissão, constituir a comissão, publicar, como todos sabem, não é tão rápido assim, e por isso estou propondo, em abono aos princípios constitucionais, que norteiam a administração pública, tais como eficiência, moralidade, isonomia deste egrégio pleno, determine a autorização para a realização do concurso de provas e títulos, destinado ao provimento da vaga remanescente do cargo de auditor deste Tribunal de Contas.
e autorização para constituir a comissão que irá promover e coordenar a realização deste. E autorização também para iniciar as tratativas para a contratação da empresa que realizará o concurso. Submeto à apreciação de Vossas Excelências. É um start só. Os que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Irá à publicação. Continua franqueada a palavra em indicações e propostas. Senhor presidente. É uma honra ouvi-lo, conselheiro Pinheiro. Para pedir vista do processo 7707-2012, conselheiro Júlio Cabral, relator, e o processo 1055-2009, conselheiro Érico. Por favor, anote-se e conceda-se vistas. Senhor presidente, se algum conselheiro tiver mais alguma coisa, eu gostaria de pedir vista também do processo 2139-2003, da relatoria do conselheiro Érico, para o gabinete. Perfeito. É verdade, é verdade. É verdade, senhor procurador, sem problema. Eu só estou a lhe ponderar, eu só estou a lhe ponderar. Eu conheço o processo, muito bem. Certo. Agora são 27, mas já foram bem mais antigamente. Só são 25, excelência. 25, pois é, mas já foram muito mais. Eu estou surpreso até com o silêncio do eminente conselheiro Érico, porque esse processo, como os senhores ouviram, data de 2003, mas na mão do conselheiro Érico e na minha própria, que o deixei em herança, lamentavelmente, eminente procurador, ao conceder vista a Vossa Excelência, apenas o lamento é pelo... A carruagem já está tão atrasada. Na próxima sessão e os vagões serem tantos, não é que fica difícil enxergar a tão distância do tempo cronológico, o fato, né? Mas Vossa Excelência... Na próxima sessão voltará. Não, já está concedido vista a Vossa Excelência. Só, já que o conselheiro Érico não quis, eu detalho. Conselheiro Iara, é uma honra ouvi-la. Domingo é o Dia dos Pais. Gostaria que fizesse um registro parabenizando todos os pais, não só os colegas, conselheiros, procuradores, mas todos os funcionários do tribunal e todos os pais presentes que estão aqui na sessão. Que Deus possa dar saúde, paz e muitos anos de vida a cada um de nós. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, excelência. Pelo menos na minha parte, o pai da Gabriela agradece e sensibilizado a lembrança da nossa amiga conselheira, a doutora Iara. Muito obrigado. E devolvo ao seu marido os parabéns. E parabéns para todos que são pais aqui do tribunal. Também, né? Quem não for, trate logo pai, de... presidente, é o seu pai também. Conselheiro o seu Miquiles. pai, eu falei? Não, o seu marido, perdão. Meu pai também. Ah, e o seu pai também, lógico, lógico. A senhora, como eu, é feliz em ainda ter, pois é, graças a Deus. Tem esse privilégio. Conselheiro Miquiles. Eu também, na condição de pai da Nayara e do Khaled. E o gatinho, o cachorrinho, também? E avô da Bebel. Gostaria de agradecer também concordar com Vossa Excelência que essa manifestação pelo Dia dos Pais seja extensivo também a todos os servidores do Tribunal de Contas. Muito bem, senhor presidente, só para também endossar e desejar a todos os pais que estão aqui conosco no tribunal e aqueles que não estão, obviamente, que sob o aspecto físico. Estão conosco com os nossos amigos, os nossos entes queridos, né? E desejar que o Dia dos Pais, na verdade, é um dia que se escolheu o segundo domingo de agosto, como o segundo domingo de maio, Dia das Mães, se convencionou ser o Dia dos Pais, mas, na verdade, nós deveríamos todos os dias reverenciar os nossos genitores, que é, na verdade, a melhor maneira para fazer com que nós
venhamos reconhecer tudo aquilo que eles sempre fizeram por todos nós. Portanto, feliz Dia dos Pais a todos os servidores e aos seus pais, muita saúde. Continua franqueada a palavra. Eu, só para concordar também, Excelência, com a proposta. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Senhor presidente, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a gentileza da lembrança à eminente conselheira Yara, agradecer por ser pai e estender a parabenização a todos os pais dessa corte, desejando um dia dos pais de dia 10 próximo de reflexão, carinho e afeto a todos os pais dessa corte. Muito bem. Eminente procurador. Também gostaria de me associar e desde já agradecer também, haja visto que sou pai, e parabenizar todos os demais pais e alguns avós também, como é o caso do presidente, e desejar a todos os pais do tribunal um feliz Dia dos Pais. Eu quero juntar todo este buquê oferecido por ti, eminente conselheira Yara Lins dos Santos, para parafrasear a frase de um dos príncipes da Igreja Católica, um cardeal, que disse certa vez, escreveu, que mãe é uma simples mulher no mundo que tem um pouco de Deus e muito de anjo. Se a nós, pais, não é dado essa primeira assertiva, fique certo que aqueles que, como eu, em determinado momento da vida, tiveram que ser o pai e a mãe, por ter ficado viúvo, que é aí que a gente sabe por que escolheram agosto por pai e mais para as mães. Lá, as flores. Aqui, uma rima que não é de bom gosto. Mas eu quero que esse perfume seja a todos os servidores da corte e a todos os pais, na verdadeira extensão da intenção, né? Porque é muito bom quando uma iniciativa dessa vem de uma mulher para um homem. Na realidade, a conselheira pensou no seu pai, no seu marido e em nós. Muito obrigado, conselheira Yara, de coração. Parabéns. Também aos pais. Prosseguindo. Vamos, então, eminentes conselheiros, à distribuição por sorteio do lote remanescente do eminente conselheiro Lúcio Albuquerque, com quem estivemos em Fortaleza, ele, sob suas expensas, participando do seminário, junto com o conselheiro Pinheiro. Aliás, me permitam agregar que o conselheiro Alipe não aqui está, porque teve problemas no voo. Está tentando sair do aeroporto, já aqui em Manaus. É o comunicado do gabinete, pois estou justificando a ausência. Distribuição. Conselheiro Cabral, número 5. Orlando, 5, Cabral. Miquiles, 8. Pinheiro, número 2. Quando foi aventado o concurso, o presidente sabia disso? Érico Desterro, número 4. Aumentar? Ari Moutinho, número 1. Yara Lins dos Santos, número 6. Mário Filho, número 7. Alípio Filho, 3. Agora a nossa distribuição de rotina ordinária, também por sorteio. Novamente, doutor Mirtil. Júlio Cabral, 8. O remanescente de Lúcio e agora o ordinário. 7, Raimundo Miquiles. Júlio Pinheiro, 2. Érico Desterro, 6.
Ari Moutinho Júnior, número 3. Yara Lins dos Santos, 4. Mário Filho, número 5. E, finalmente, Alípio Reis, número 1. Eu quero aproveitar que nunca é demais sermos reconhecidamente gratos, como sou, ao exercício da presidência, Vossa Excelência. Não encontrei um papel por assinar, conselheiro Ari. Muito obrigado. Podemos iniciar os adiados? Pauta dos adiados. Primeiro processo em pauta. SPED, número 10.188, de 2013, do eminente conselheiro Érico Desterre Silva. Prestação de contas de José Ribamar Fontes Beleza, prefeito municipal de Barcelos. Exercício 2012. Não, ele ofereceu o voto visto, conselheiro Miquiles. Tá bom, obrigado. Aqui. Senhor presidente, cuida-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Barcelos, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor José Ribamar Fontes Beleza. O voto está disponibilizado no sistema eletrônico e eu apenas gostaria de ressaltar o seguinte. O Ministério Público, junto ao Tribunal, representado pelo Procurador de Contas Ademir Carvalho Pinheiro, formulou diligência sobre diversas matérias. Analisando essa diligência e confrontando-a com o plano de inspeção da comissão da DICAME e a notificação ao ordenador da despesa, verifiquei que muitos dos aspectos relacionados pelo Ministério Público Especial já foram objeto de análise pelo órgão técnico. Os demais itens estavam fora do escopo de auditoria da comissão de inspeção e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, razoabilidade e da eficiência, e considerando ainda o curto período que a comissão teve para realizá-la, não vi a necessidade de atender às solicitações do parquê. E passei, portanto, ao voto que, pelo conjunto das irregularidades apresentadas e confirmadas pela comissão de inspeção, vai nos seguintes termos. O voto é no sentido de que seja emitido parecer prévio recomendando a desaprovação das contas, sejam julgadas as contas irregulares na qualidade de ordenador de despesa que ostenta o prefeito, com a aplicação de multa no valor de R$ 35.000, em razão de uma série de irregularidades, considerarem em alcance o senhor José Ribamar Fontes Beleza, no montante de R$ 41.501,79, e ainda faço no voto as considerações de praxe quanto ao recolhimento da multa, notificações, recomendações, encaminhamento ao Ministério Público do Estado. É o voto. Ao voto vista de Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, a quem concedo a palavra. Na verdade, no meu voto vista já foi mencionado aí pelo conselheiro Érico, né, em que eu verifiquei que o relator não atendeu a nenhum dos itens requeridos na diligência de número 89/2014,
nas páginas 2356 e 2360 do Procurador de Contas Ademir Carvalho Pinheiro, dentre as quais reputo de fundamental importância aquelas relativas ao comparativo da receita prevista com a arrecadada, comparativos entre os valores lançados nos relatórios bimestrais de execução orçamentária com os valores lançados no ACP, informações sobre o quadro de servidores estatutários e de regime geral de previdência, despesas com a Associação Amazonense de Municípios e a Confederação Nacional de Municípios, despesas com empresa de táxi aéreo, despesas sem procedimento licitatório com serviços médicos, telefonia móvel e destinação de lixo no município, sem procedimento licitatório. Verifiquei também que o representante ministerial oficiante, a não ver deferida sua diligência pelo relator, não se manifestou no mérito, por entender, como declinou nos autos, que... Aí eu transcrevo aqui a parte do parecer ministerial, dos considerandos que o mesmo fez. Finalizando, ele diz: considerando que goza o órgão do Ministério Público da prerrogativa de independência funcional, e cito o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, caracterizada pelo direito de atuar de acordo com a sua consciência e a lei, não havendo subordinação hierárquica no desempenho de suas funções. E cita aqui o STJ, 6ª turma, no mandado em que foi relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura. E diz: sob o palio do princípio da independência funcional consagrada, repete o artigo 127, destacando que não pode ser obrigado a analisar o mérito se compreender que questões relevantes devem ser esclarecidas, reitera seu parecer anterior. Verifiquei ainda, sem prejuízo do acima exposto, que foi apontado no voto do relator o alcance no montante de R$ 41.501,79, sem que ao gestor controlado fosse dada a oportunidade de produzir defesa ou recolher o valor do suposto alcance, em obediência ao estatuído no artigo 20, parágrafos 2º e 6º da Lei 24.23/96, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar número 114/2013, ou seja, não foi observado o devido processo legal. A par de tudo que foi articulado, proponho que o Egrégio Tribunal Pleno, preliminarmente, determine o retorno dos autos à unidade técnica, comissão de inspeção, para que, em informação adicional, atendo o requerido na diligência ministerial de número 89/2014, do Procurador de Contas Ademir Carvalho Pinheiro. 2. Nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 95 do Regimento Interno, notifico com as cautelas da lei, começando pela notificação pessoal, no domicílio fiscal do gestor, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, concedendo 30 dias de prazo, artigo 86 da Resolução 4/2002, senhor José Ribamar Fontes Beleza, prefeito de Barcelos, no exercício de 2012, na forma prevista no artigo 20, parágrafo 6º da Lei 24.23/96, redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 114/2013, para, querendo, apresentar justificativas como razão de defesa, artigo 5º, 55 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 81 do Regimento Interno, referente às restrições constantes no relatório conclusivo e no parecer ministerial que vierem a ser produzidos após o atendimento da diligência acima, cujas cópias deverão ser remetidas ao responsável, ou recolher o alcance apontado no montante de R$ 41.501,79, constante do voto do relator, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 24.23/96.
3. Não ocorrendo satisfatoriamente a notificação pessoal, desde que enviada cautelosamente para o endereço correto, que a mesma se proceda por via editalícia. Artigo 71, inciso 3 da Lei 24.2396 e artigo 97 da Resolução 04/2002, o Regimento Interno. 4. Vindo a defesa ou ocorrendo a revelia, pronuncie-se conclusivamente nos autos, artigo 78 e 90, inciso 6 da Resolução 4/2002, remetendo-os com vistas ao Procurador de Contas, Ademir Carvalho Pinheiro, em obediência ao artigo 80, parágrafo 2º do Regimento Interno. Esse é o meu voto vista. Há uma preliminar, com voto preliminar nesse processo. Eminente conselheiro Érico. Então, sobre o voto preliminar, tem que ouvir o Ministério Público. Eu devo me pronunciar da seguinte maneira. Há dois aspectos a serem considerados. O primeiro, sobre a notificação. A notificação foi feita ao gestor que não se defendeu. Não há, portanto, qualquer ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa. O gestor teve a oportunidade para se defender e não o fez. Ainda há pouco, vindo para o plenário, eu o cumprimentei. Ele estava aqui. Aliás, ele vem aqui com certa frequência. Aquele que quer se defender entra no processo e se defende. Sabe da existência desse processo, estava aqui fora, eu falei com ele. E aquele que tem interesse em se defender, entra no processo e se defende. Se houve defeito, já poderia ter entrado no processo e se defendido. Então, quanto ao contraditório, me parece que não cabe uma nova notificação ao gestor, que foi notificado no momento próprio, lá atrás, e não se defendeu. É por isso que nós temos um processo aqui, que hoje, de novo, foi retirado de pauta, que é do ano de 2002. Sobre o segundo aspecto, a posição do Ministério Público, que, de fato, neste processo, fez uma diligência e eu não acatei a diligência. E por que não? Eu expliquei. Primeiro, os aspectos mencionados na diligência ou já estavam examinados no relatório conclusivo ou não estavam contemplados no escopo da auditoria. Veja bem, quando o tribunal sai para a inspeção, sai com um escopo, com um objetivo. Este escopo é discutido no controle externo. O controle externo define o que vai ser observado lá no município. Bom, chegando em Manaus, emite o relatório e o Ministério Público faz uma diligência trazendo uma série de aspectos que não estão no escopo. Cada procurador, são 10, cada procurador, e eu não entro no mérito da independência funcional, nem contesto isto, de lá vim, e sempre defendi a independência funcional do Ministério Público, mas um procurador pede, por exemplo, que a inspeção veja a quilometragem dos automóveis. O outro pede para fiscalizar os roteiros dos automóveis. Ou seja, cada um cria uma metodologia, obrigado, conselheiro, de trabalho contra o que eu não tenho nada, porém, o tribunal tem um planejamento. Esse planejamento, inclusive, foi discutido pelo controle externo e pelo tribunal, e pelo Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, lá atrás, foi consultado sobre isso e se queria acrescentar algo aos papéis de trabalho das auditorias. Então, diante dessa diligência, eu não a acatei, devolvi o processo a ele para que ele entrasse no mérito, e ele não entrou no mérito. Entende que a diligência é essencial. Também não tenho nada contra isso.
Só que eu é que não vou me submeter à vontade do procurador. As coisas estão invertidas. De fato, ele tem independência funcional e ele pede o que ele quiser, mas eu, como relator e presidente do processo, acato ou não a diligência. Por quê? Se eu não puder deixar de acatar a diligência, então quem preside o processo é o procurador e não o conselheiro do tribunal. Me desculpe. E aí, não há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nem do Tribunal Internacional sobre isso. Procurador é procurador, ele diligencia do jeito que ele quiser, mas eu sou relator e defino o que é que deve ser feito dentro da instrução do processo, porque o responsável pelo processo sou eu. O responsável pelo processo sou eu, serei eu que terei que responder, eventualmente, no STJ, sobre a minha atuação como conselheiro do tribunal. E responder, por exemplo, por que um processo demora 10, 12 anos dentro do tribunal. E demora 10, 12 anos dentro do tribunal, entre outras razões, por uma série de diligências protelatórias, que não levam a coisa nenhuma, só levam ao seguinte: depois de 12 anos, passou muito tempo, agora é tarde, vamos arquivar o processo. Então, excesso de preciosismo leva ao tribunal julgar fora da época. Eu estou trazendo o processo, estou julgando pela irregularidade, porque já me convenci que o que há aqui é suficiente para julgar o processo pela irregularidade, para aplicar multa e para que as coisas aconteçam efetivamente. Então, sobre a preliminar arguída pelo conselheiro Raimundo Miquiles, eu respeitosamente dela divirjo e entendo que o tribunal deva examinar o processo no mérito hoje. Só É a preliminar do conselheiro Miquiles para que o gestor seja notificado a apresentar defesa ou recolher o valor do alcance. É isso, conselheiro Miquiles? E é exatamente nesse ponto que eu gostaria de mencionar que, na parte em que diz respeito a esse débito, a esse alcance apontado, o gestor não teve oportunidade de se manifestar sobre essa parte ou recolher o valor. Ele poderia muito bem tirar o dinheiro e recolher, pronto, a prestação de contas poderia estar regular, ser julgada regular, se for só esse ponto. Mas ele deve ser notificado porque está previsto na nossa lei orgânica. Se não houvesse necessidade disso, era melhor retirar da lei orgânica, então, essa possibilidade de ele se defender sobre esse ponto ou recolher o valor. É o que está lá na lei orgânica, no artigo 20, lá que diz isso aí, na notificação. Na primeira notificação, ele não foi notificado para recolher. Ele foi notificado para oferecer defesa nas impropriedades identificadas pela comissão. Até aí não tinha nenhum motivo, não tinha ainda a razão de considerar aquela despesa glosada em alcance, certo? Então, nessa oportunidade é que ele deve ser notificado para oferecer defesa sobre esse ponto. Alcance. O alcance. Sobre as outras irregularidades. As outras irregularidades há também necessidade, porque a comissão não fez esse comparativo que o procurador está pedindo. Isso, lamentavelmente, acontece. Acontece. Vossa Excelência há de convir que acontece isso. Não neste caso. Lamentavelmente. Neste caso, a comissão se portou adequadamente. O procurador que está propondo isso aí, ele verificou que realmente não aconteceu. E eu verifiquei que não. Vossa Excelência pensa como procurador, eu penso de forma diferente. Entendo que nós temos um processo maduro o suficiente para ir a julgamento. E mais, eu insisto, ele foi revel. Está se falando aqui de uma situação, aliás, constante em relação a este gestor. É só pegar o site do Tribunal de Contas, abrir na página lá e verificar as contas dele. Ele é revel o tempo inteiro. Eu estou tentando convencer os meus colegas de que eu possuo razão.
Se não, tudo bem, podem votar de outro jeito, mas eu farei isso porque é um dever meu como conselheiro do tribunal e como uma pessoa que vim para o Tribunal de Contas para defender o interesse da sociedade, tecer os esclarecimentos que eu acho importantes para que os meus colegas que não leram todo o processo formem o seu convencimento. E estou dizendo que, neste caso, ele foi revel. Se tivesse se defendido e depois novas circunstâncias existissem, eu concordaria com uma nova notificação. Mas houve descaso desde o início. Acabei de dizer que encontrei e cumprimentei. Como vai o senhor? Aqui a caminho. Quem tem interesse de pagar o que deve, quem tem interesse de se defender, entra no processo, coisa que ainda não fez. Até agora não fez, sabendo, inclusive, que o processo está em pauta. Onde está o advogado para defendê-lo? Bem, se eu entendi os pontos de vista do eminente relator Érico Desterro e do não menos ilustre conselheiro Raimundo Miquiles, há uma preliminar no sentido de ser notificado quanto ao alcance. Eu não vi se Vossa Excelência entrou no mérito do voto completo, Érico, sobre irregularidades e o valor da multa. Então, vou submeter a votos a preliminar. Eminente procurador, Roberto Cristianã. Obrigado, conselheiro. Inicialmente, eu gostaria de reafirmar a necessidade alegada pelo procurador oficiante da diligência para que ele possa se manifestar. Ele entende que só assim poderá se manifestar do mérito. Eu também não tenho conhecimento específico do processo, mas, em que pese o escopo das auditorias já prevê os objetos que devem ser auditados, sabemos que, muitas vezes, isso é feito, na maioria das vezes, por amostragem, não se consegue ver tudo, evidentemente, e, ademais, há outros instrumentos que estão à disposição, inclusive, do Ministério Público e dos conselheiros também, em que se pode verificar as despesas. Por exemplo, o ACP, né? Então, verificando, através do ACP, que há despesas discrepantes, exageradas ou supostamente ilegais ou não comprovadas, entendo totalmente pertinente que se faça diligência para que esses pontos sejam analisados durante a instrução do processo. Agora, evidentemente, que o relator também, a ele cabe avaliar a necessidade ou não disso aí, a seu juízo. Mas a falta de um parecer de mérito, na minha opinião, creio que todos os meus pares procuradores também entendem assim, prejudica sobremaneira um julgamento definitivo da Corte. Sem falar que, de fato, o conselheiro Datavenha, o conselheiro relator, observou e justificou que fez as devidas, fundamentou porque não deferiu as diligências, mas eu venho reiterar a necessidade, até porque já temos aqui, conforme citado pelo próprio oficiante, procurador, já temos casos aqui em que houve, o plenário decidiu por determinar essas diligências, entendendo que elas seriam exatamente imprescindíveis para o amadurecimento total do processo e se chegar ao julgamento de mérito com convicção. E eu entendo dessa forma. E, nesse caso aqui, eu também entendo pertinente a colocação do conselheiro Miquiles. Segundo ele, não houve a oportunidade para que ele recolhesse tal débito. E, no caso, como disse o relator, ele sequer compareceu aos autos até o momento, mas, diante desse detalhe, talvez, nesse momento, ele se digne a dar satisfações ao tribunal. E, por fim, vê-se que esse processo é um processo relativamente jovem. São as contas de 2012, o processo é de 2013. Então, não é como outros casos que demoram mais. E a demora, quero dizer, em outros casos, pode ter seus motivos justificados. Em alguns casos. Houve
No caso que foi citado, eu vou aproveitar já para adiantar, houve troca de relatores, houve demora excessiva em alguns órgãos técnicos, mas isso vai ficar para outra sessão, quando eu trouxer o processo de volta. Era isso, conselheiro. Senhor presidente, ainda quero me manifestar. Pois não, conselheiro Érico. Para dizer duas coisas. Uma, o procurador lembrou bem que poderia ter havido um confronto com as informações do ACP. O problema é que não houve nenhuma informação no ACP. Nenhum mês ele entregou o ACP. Então, é difícil, senhor procurador, porque não dá para saber, ou o tribunal confrontar com a ACP, se o gestor que tinha a obrigação de fornecer estas informações por ACP não as forneceu até hoje. Não é que houve atraso, não. É que não forneceu até agora. Primeira informação que eu gostaria de dar a Vossa Excelência. E quanto a esse processo ser jovem, é a lei que nos manda apreciar o processo em 2 anos, procurador. É a lei, não sou eu que quero, não. É a lei. Agora, isso é parâmetro? Quer dizer que o parâmetro é julgar em 10 ou 12 anos, esse está jovem, então podemos ainda usar um pouquinho mais de tempo? Conselheiro, gostaria só de um esclarecimento Senhor final. procurador, pode falar. Eu disse relativamente jovem, ou seja, ele ainda não passou aqui, como outros processos que passam muitos anos. Mas, enfim, a questão é que a lei manda, mas a lei também manda, e a Constituição estabelece o princípio do devido processo legal. Que houve no processo? Não discordo, pode ter havido, mas há uma preliminar do conselheiro Miquiles que vai ser analisada pelos demais conselheiros. E a celeridade e a economia processual devem ser perseguidas e deve ser meta desse tribunal, e é também do Ministério Público de Contas. Mas não se pode atropelar certas fases, certas necessidades que acontecem ao longo da instrução processual. Obrigado, presidente. O que vai encontrar-se em discussão a partir de agora, encerrado esse debate, é se acatamos ou não a preliminar suscitada no voto vista Raimundo Miquiles, que remete a uma nova notificação, desta vez no que tange ao alcance. E, para tal, tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência, conselheiro decano Júlio Cabral. Presidente, no meu caso específico, para mim existem prefeitos e prefeitos. Ou seja, é a minha maneira de pensar. É lógico que existem vários prefeitos que você tem o prazer de esticar tudo que possa, não é? E tem prefeitos, isto é uma opinião minha, presidente, e tem prefeitos que não merecem. Como o conselheiro Érico falou, eu já tive 2 ou 3 processos, se não me engano, 2 processos. Ele é revel, ele não... Entendeu? Então, quer dizer, você vê, eu também vi a pessoa ali, o prefeito aí fora, ele vem para quê? Para falar no nosso ouvido? Tem que entrar no processo, concordo plenamente. Então, eu peço vênias tanto ao conselheiro Miquiles como ao procurador Cristianã e voto contra a preliminar, no caso específico, porque sei quem é a pessoa em termos de processo, sei a ignorância que ele tem de não responder, enfim, de não se manifestar em nada a que o tribunal o notifique ou qualquer coisa assim. Então, mais uma vez, peço vênia ao conselheiro Miquiles e ao procurador Cristianã e voto contra a preliminar. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, ouvindo atentamente aqui os debates, eu tive a certeza exatamente agora, em função do próprio posicionamento do eminente procurador Roberto Cristianã, que o devido processo legal foi obedecido, a ampla defesa garantida, que não houve contestação exatamente em cima desse aspecto. Obviamente, o relator, o poder discricionário do relator de discordar ou não de uma diligência, desde que ele entenda que o processo está maduro para ser julgado,
é inerente da própria condição em que essa relatoria a nós é garantida, desde o processo de distribuição, obviamente, até o voto que é trazido aqui a plenário. Então, o poder discricionário de não atender essa diligência, eu também entendo como absolutamente legítimo, verdadeiro, e é um processo ainda de prestação de contas, e, obviamente, ele ainda vai se delongar nas questões recursais e tudo mais. Portanto, obedecida essa questão do devido processo legal, garantido o devido processo legal que foi, e a ampla defesa, e ficou patenteado aqui que o prefeito, que o gestor não quis se manifestar, não quis se defender, eu também peço o venho ao eminente conselheiro Raimundo Miquiles, mas acompanho o relator. Eminente conselheiro Ari Moutinho Júnior. Senhor presidente, meu entendimento também é muito parecido com o do conselheiro Júlio Pinheiro, que acompanha o relator, por entender que o processo legal foi respeitado, todas as fases, e agora o arbítrio, o discernimento é do relator, se o processo está maduro para julgamento. Então, também com a devida venha ao eminente conselheiro Raimundo Miquiles, que estabeleceu essa preliminar, eu acompanho na íntegra o relator Érico Desterro. Faltamos apenas escolher o vosso voto, conselheiro Yara Lins dos Santos. Também de acordo com o relator. Por maioria, prevalece o voto Érico Desterro, cujo resumo é irregular, alcance R$ 41.501,79, multa R$ 35.000 por grave infração à norma legal. Eu quero me socorrer ao plenário, porque no próximo processo impedido estou, e o processo é do relato da lavra inteligente do conselheiro Ari Moutinho Júnior, se ele preside ou se passo ao conselheiro Cabral. Eu vou aguardar. Eminente conselheiro Júlio Cabral, eu passo a presidência a Vossa Excelência Me perdoe, para presidente. o processo número 5.433 de 2013, por impedimento meu e do relato de Ari Moutinho Júnior. Eu assumo a presidência e concedo a palavra ao relator do processo, conselheiro Ari. Me parece que tem um voto vista, não é do conselheiro Miquiles, conselheiro Ari? A palavra é sua. Senhor presidente, o processo 5.433 de 2013 versam os autos de um recurso de revisão do senhor Antônio Carlos Simões Pereira, da Unidade Técnica Diretoria de Controle Externo, de Aposentadoria e Reforma de Pensões. A divergência básica, Excelência, é que o eminente conselheiro Raimundo Miquiles, ele pede pela segurança jurídica o provimento na pensão de um valor no valor de R$ 267.046 recebido desde 2006. Ele concorda que realmente é ilegal, mas pela segurança jurídica ele pede que esse valor seja mantido na pensão. Eu, com a devida venha, mantenho o meu voto e gostaria de ouvir a divergência do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Tem a palavra Vossa Excelência, conselheiro Raimundo Miquiles. Como bem frisou o conselheiro, eu estou propondo no meu voto, estou dizendo mais ou menos, da análise dos autos em apenso, processo 4855/2009, observa-se que a aposentadoria do senhor Antônio Carlos Simões Pereira foi julgada ilegal na sessão da 2ª Câmara, em 28 de 2 de 2012,
de modo que o servidor já percebia tal diferença pecuniária e havia quase 6 anos, lapso temporal por demais extenso. Assim, o interessado não poderia ter sua situação alterada após tantos anos decorridos. Modificar essa situação, já consolidada pelo inexorável decurso do tempo, seria desprestigiar os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, implícito na Constituição Federal, e são projeções objetivas de um princípio maior, o da dignidade da pessoa humana, tão defendido por esta Corte de Contas em inúmeras outras ocasiões. E aí eu cito aqui decisões do STJ e a Lei 2.794, de 2003, Lei Estadual, que foi alterada pelo artigo 1º da Lei 2.961, de 2005, que diz o seguinte: a administração anulará seus atos inválidos de ofício ou por provocação, salvo quando ultrapassado o prazo de 5 anos, contados de sua produção, quando se tratar de ato de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários, exceto comprovada má-fé. E, dentro desse princípio da segurança jurídica, da boa-fé, é que eu estou propondo que, preliminarmente, se tome conhecimento do recurso de revisão, por preencher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 59, inciso 4, 65, da Lei 2423, e, no mérito, que seja dado integral provimento, reformando o Acórdão 1155/2012, proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno e publicado no Diário Eletrônico de 12/2/2012, determinando a reforma da decisão 198/2012, prolatada no processo 4855/2009, no seguinte sentido: alterar o item 8.1, julgando legal e determinando o registro da Portaria 87, de 9/2/2009, de aposentadoria do senhor Antônio Carlos Simões Pereira, analista legislativo em nível superior do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, publicado no Diário Oficial do Estado, de 6/3/2009, folhas 89 do processo 4855/2009. 2.2, excluir o item 8.23, mantendo os quinquênios em sua totalidade. 2.3, excluir o item 8.24, mantendo assim o direito à percepção da diferença pecuniária pelos motivos supracitados. Manter os demais itens da decisão. Esse é o voto vista lançado no processo. Eu passo a... Hein? Ari, conselheiro, quer falar? Excelência, eu mantenho o voto. Basicamente, a divergência ele já tinha mantido da diferença pecuniária é de R$ 267,46. Reais. Em discussão, passo a votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Eu vou acompanhar o voto vista do conselheiro Miquides. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Com o relator, mantendo a decisão anterior. Conselheira Iara. Com o voto vista? Com voto vista. Então... Vossa Excelência vota. 2, 3, 4. Eu voto com o voto vista. Aliás, não está empatado, não, né? Não está, não. Não. Maioria, 3 Prevalece o voto vista. Não houve empate, não. Prevalece o voto vista. Só eu e o conselheiro Ari. É verdade. 3-2. Perfeito. Então, mantida a decisão, o voto do conselheiro Miquides, que passa a ser o redator, não é isso? Redator. Isso. Excelência, eu devolvo a presidência a quem
lhe é devida, a Vossa Excelência. Muito obrigado ao conselheiro decano, Júlio Cabral. O próximo processo é de Vossa Excelência, eminente conselheiro. Uma questão de ordem. Pois não, presidente. Eu gostaria de checar uma informação. Sempre presidente. Excelência. Eu errei e emendei, não que eu lhe chamei de presidente. É só uma questão de do ordem. hábito do passado. Só uma questão de Era ordem. isso? Vossa Excelência tem Uma a questão palavra. de ordem. Vossa Excelência tem a palavra. É que eu estou verificando que Há um está impedimento, registrado o meu impedimento. Exato. E, ao mesmo tempo, eu fiz o destaque. Se eu destaque. estou impedido, eu não posso fazer o destaque. Eu só É. gostaria de saber se eu estou Realmente impedido. impedido. O processo da conselheira Iara é esse mesmo, conselheiro Cabral, 950 de 2014. Instituição. A mas tá solicitação completo. de vista para o conselheiro Miquiles. É. Já é devolução, conselheiro Miquiles? Seria só para resolver a questão de ordem primeiro? Pois não, querido. Eu só queria saber se o conselheiro Miquiles pediu vista, porque aí eu teria tempo de responder a Vossa Excelência. Eu estou impedido. Eu já tenho voto lançado aí no sistema. Sim, pronto. Conselheiro Érico, asseguro-lhe a Eu palavra. estou impedido porque... Não, eu não estou impedido, porque, na realidade, a conselheira E a- estava na condição de auditora e me substituía. Como nós estamos aqui hoje com o quórum completo, então eu não estou impedido e o destaque se mantém. Então, que se registre que eu não tenho impedimento neste processo. Que assim seja feito. Com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente, há também um voto destaque do conselheiro Miquiles, e o qual eu concordo com o voto destaque do conselheiro Miquiles no processo. Então, resta ouvirmos o conselheiro Érico Desterro. Remeta-se agora a relatora acompanhando o voto Raimundo Miquiles. Trata-se de processo seletivo. Ou seja, em síntese, conselheiro Miquiles, mantém a legalidade e retira-se a multa? Seria isso, conselheiro Miquiles? O vosso voto? Que a conselheira Iara encampa? O conselheiro Érico Tem argumenta... o voto destaque do conselheiro Érico, né? Sim, é o que eu vou ouvir o conselheiro. É sobre convênio com parceiro privado. O meu voto é pela manutenção integral do acordo. Pronto. Eu peço a atenção do plenário para iniciar a discussão, se houver. Não tendo, colherei os votos. A eminente relatora encampa o voto Miquiles. Este diz o seguinte, que não havia, na época, lei que obrigasse o processo seletivo de entidades privadas para a firmatura de convênios. Toma conhecimento do recurso apenas para excluir a multa. É isso, conselheiro Miquiles? Conselheiro Desterro argumenta que... É apenas pela manutenção, excelência, do acordo. Pela manutenção do acordo já votado. E ora em discussão. Colherei os votos. Eminente decano, a relatora encampou o voto Miquiles. Conselheiro Érico firmou posição no sentido de manter a decisão anterior. Eu estou com a relatora, Excelência. E Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe a relatora. Vossa Excelência, conselheiro Arimouti. Com a relatora, Excelência. Por maioria, o voto Iara Santos passa a ter a redação Raimundo Miquiles. Não, ela encampou, excelência. Sim, então a redação... A redação. Desculpe, Perfeito. eu pensei que ele seria o redator.
há um processo vosso, conselheiro Cabral, antes de dar sua pauta por aprovada, que é à vista, aliás, no único processo é o conselheiro Júlio Pinheiro, de número 7707, barra 12, 2012. Então, esgotada a pauta Júlio Cabral, conselheiro Miquiles, o vosso processo que está em pauta tem a unanimidade do pleno para sua aprovação. Por tal, aprovada a pauta Miquiles. Pauta eminente conselheiro Pinheiro. Há um destaque a Vossa Excelência, por sinal, sempre merecidos, na sua análise da prestação de contas de Aristide Queiroz. Pedido visto? Concedido. E os demais processos, Júlio Pinheiro, aliás, o conselheiro Moutinho fez por escrito, no 10.151 de 2013. Demais processos, é o que eu estou ratificando por ter o hábito cartorial ou notarial. Eminente conselheiro Érico Desterro, a solicitação de vista ao conselheiro Pinheiro no processo 1055. E, por tal, conselheiro Miquiles, o vosso destaque não irá para análise agora. Concedida a vista. Demais processos da pauta, mas, assim, e aquele já citado, conselheiro Érico, de 2003, a vista ao conselheiro, desculpa, ao procurador-geral, doutor Roberto Cristianan. Já esgotada a pauta, Érico. Eu não julguei nenhum. O 1051, o conselheiro Ari, por escrito, fez... É este. Vossa Excelência tem toda a razão, conselheiro. É uma tríplice metralhada, agora, do conselheiro Miquiles, no 6080/2013. Olha que eu coloquei 27 processos de pauta, que foram todos retirados. São conexos, né? Alguns, mas a verdade é que procede. Todos não foram votados, todos estão em vista. E agora a pauta de Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior. Processo, conselheiro Ari, número 1541/2011. Pacificado, se Vossa Excelência me permite, é a questão da nova e da velha. Nós já conhecemos todos os votos. Isso aí já está, Vossa Excelência já pode proclamar, Excelência. E com relação também à relação e assim eu faço. de gestão fiscal, que o conselheiro Raimundo Miquiles não multa, e o conselheiro Júlio Pinheiro também não, os votos são conhecidos. Nos moldes, já anteriormente, por inúmeras vezes, quase na totalidade, mantenha-se o voto do relator, por maioria, com as observações, valor, Miquiles, ACP, Júlio Pinheiro. Não há para Vossa Excelência, a conselheira Iara é sempre um destaque, apenas não perdeu nenhuma observação em contrário e a sua pauta está aprovada. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, bom dia. Vamos agora à nossa pauta administrativa, já que esgotada. Excelência, tenho pedidos de vista. Pois não, Excelência. Em relação ao processo, só quero abrir aqui um minutinho. Processo 4.602, de 2009, e o processo 7.044, de 2013. Desculpa, conselheiro Érico. Repita, por favor, querido. É o 4.602, de 2009, e o 7.044, de 2013. 14 e o 15. Pedido de vista ao conselheiro Érico. 14 e 15 o quê? Desculpa, a ordem da pauta. Vamos ver. 744, 2013. Está no 2 no meu aqui. O outro.
Tudo bem, são esses dois. Eu quero fazer um reparo a mim mesmo e a todos da nossa equipe, porque eu acatei, conselheiro Pinheiro, e já o fiz e já conferi a supressão na nossa reunião sobre mandar a decisão para a Lures. E no 10, registra o seguinte, por favor, leiam dessa forma: ratificação da nossa portaria 09 de 2014. Assunto já tratado anteriormente. Por tal, com os pedidos de vista concedidos ao conselheiro Érico, dou por aprovada a pauta administrativa. E ofereço a palavra a vossas excelências. Desculpa. Há uma pauta do conselheiro corregedor, o nosso decano Júlio Cabral, que trata de informação de Diego Quadro de Oliveira referente a ameaças e comportamento no âmbito deste TCE por parte do servidor Charles Almeida Silva. Eu vou passar a Vossa Excelência. É um disciplinar. O tribunal não fez nenhuma observação contra o vosso relato. Então, pode dar por aprovado. Sim, mas eu preciso... Eu não conheço. Sim, perfeito. Então, porque não está na pauta eletrônica. Ele não foi disponibilizado, né? Conselheiro Cabral, Vossa Excelência me faça uma gentileza. Tire de pauta, porque há um equívoco nosso. Não, Excelência, mas ele vai relatar aqui agora. Perfeito, pode é uma honra ouvi-lo. Desculpe-me. Não, Excelência, agora, por favor, não, porque não foi disponibilizado, Vossa Excelência vai ter que expor o voto. Nesse processo de corregedor. Pode ler todo o processo. Não, o voto só o voto. Vossa Excelência quer que eu leia todo o processo? Miquides? Não, quem lhe pediu foi o conselheiro Érico. E eu acompanhei. Excelência, eu vou passar o meu voto. O relatório é um pouquinho. Compulsão dos autos, né? As partes foram regularmente notificadas. O denunciante apresenta a documentação alegando ter sido cerceado o seu direito de defesa, mas, entretanto, foram juntados aos autos os documentos de folha 111 a 118, por meio dos quais o requerente faz a contestação ao relatório e voto exarado pela comissão no presente processo. Ao analisar o relatório da comissão permanente processante, bem como as defesas apresentadas, tanto a do servidor acusado, senhor Charles Almeida e Silva, quanto do denunciante, senhor Diego Quadros Oliveira, verifique que não há provas concretas para o indiciamento do servidor denunciado, não podendo ser punido somente com base em fatos constantes da imputação que lhe foi inicialmente feita e não comprovada neste processo por meio de apuração de fatos. Dessa forma, acompanho em totam o posicionamento da comissão e voto no sentido de que o Egrégio Tribunal Pleno determine a absolvição do servidor Charles Almeida e Silva, matrícula 044, segundo, com base no artigo 191 da Lei Estadual número 1762 de 86 e, por final, o arquivamento dos presentes autos. É o meu voto, conselheiro conselheiro Josué Filho. Só um esclarecimento. A comissão, desculpe, eu não entendi. A comissão também é nesse mesmo sentido? Sim, eu acompanho a comissão, certo. Nesse mesmo sentido. Ok. Discussão. Há votos. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. Ilustre conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator. Eminente conselheiro Érico Desterro. Nobre conselheiro Adimoutinho. O eminente nobre decano. Ilustrada conselheira Iara. Com o relator. Por unanimidade, prevalece o vosso voto, não antes, sem desejar a todos um bom dia, com meu muito obrigado e, sobremodo, a Deus pela pacífica reunião também de hoje. Muito obrigado, bom dia.